Essa informação tem que chegar ao povão, do que foi essa tentativa de golpe da família Bolsonaro com os militares e a farsa do que significou essa farsa-jato. Né? E jogando luz a isso, eu tenho certeza que o esclarecimento da população não vão se equivocar novamente. Vamos lá. Bom, essa notícia que eu trago agora envolve o Elcio Franco, que também está no meio dessa trama golpista, da qual participa aí o Coronel Cid, né, o Mauro Cid, o Cidinho, que a gente estava falando agora, e outros assessores, auxiliares próximos do Bolsonaro. Mas agora a Polícia Federal coloca também o Braga Neto, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro na eleição do ano passado. O que acontece? A gente vem falando sobre isso já desde que a PF deflagrou aquela operação para investigar fraudes nos cartões de vacina, né? Nessa operação, o Mauro Cid foi preso, também foi preso o Ailton Barros, outro militar auxiliar do Bolsonaro. Os celulares dessas pessoas, desse círculo próximo ao Bolsonaro, foram apreendidos. E, a partir desta operação, que tinha como foco ali as fraudes nos cartões de vacina, se descobriram conversas entre esses auxiliares, entre esses assessores, de teor golpista, né? Eles estavam tramando um golpe ali no mês de dezembro, né? Quando estava no ápice o acampamento golpista lá em Brasília e tudo mais, essa história que todo mundo já sabe, né? Pois bem, nos últimos dias vieram à tona aí áudios de conversas entre o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que a gente estava comentando agora há pouco, com o Ailton Barros, outro auxiliar, falando sobre golpe, falando sobre mobilizar exército, homens das Forças Armadas. Depois surgiram áudios que envolvem o Elcio Franco, né, que era o ex-número 2 do Ministério da Saúde, que era considerado um braço direito do Braga Neto, inclusive. Elcio Franco também foi assessor do Ministério da Casa Civil. E agora, a Polícia Federal, a partir dessas conversas que ela analisou, dessa trama golpista entre essas figuras, quer descobrir também se o Braga Neto participou desses diálogos. No final, todas essas pessoas envolvidas nessa trama golpista eram muito próximas não só do Bolsonaro, mas também do Braga Neto, principalmente o Elcio Franco. O Elcio Franco era considerado um braço direito do Braga Neto, e por isso a Polícia Federal desconfia, né, desconfia com toda a razão, de que o Braga Neto tenha participado também dessas conversas de teor golpista, e por isso agora a Polícia Federal quer avançar aí na perícia desses celulares, descobrir até mesmo outros números de telefone que possam ter sido usados para escapar de grampos, enfim. E vale lembrar que o Braga Neto, ele foi um dos membros do alto escalão do governo Bolsonaro que compareceu à movimentação golpista, ao acampamento golpista lá em Brasília, para falar com os bolsonaristas que estavam lá questionando o resultado das urnas, que estavam pedindo intervenção militar, né? Não sei se todo mundo lembra, mas o Braga Neto, ele foi pessoalmente até o acampamento golpista e disse lá para aquelas pessoas para que elas não perdessem a fé, né? Alimentando ali uma esperança de que algo fosse acontecer. Essa passagem do Braga Neto pelo acampamento golpista foi em novembro. E essas conversas que a Polícia Federal descobriu dessas pessoas do entorno do Bolsonaro e do Braga Neto articulando um golpe foram em dezembro, ou seja, muito perto ali entre o Braga Neto alimentar uma esperança de golpe para os bolsonaristas que estavam acampados em Brasília e a articulação golpista do Elcio Franco, do Mauro Cid, do Ailton Barros. Enfim, então, os três nomes que a gente já tem conversas, já tem registro, áudios de WhatsApp falando sobre golpe, são Ailton Barros, Elcio Franco e Mauro Cid. Desses três, dois estão presos, né? Mauro Cid e Ailton Barros. Elcio Franco não está preso, mas é o terceiro nome que aparece nessas conversas golpistas. E agora a Polícia Federal está prestes a incluir um quarto nome aí, se de fato se descobrir que ele esteve nessas conversas,
que seria o do general Braga Neto, membro do alto escalão do governo, interventor federal no Rio de Janeiro, lá no governo Temer, todo mundo conhece ele, né? Enfim, o Braga Neto até agora não falou nada, está calado sobre o flagrante dos áudios do Elcio Franco, por exemplo, né? Ele poderia até se calar com relação a outros auxiliares, mas o Elcio Franco ele era muito próximo, né? E até agora ele não falou nada. Bem, a investigação da Polícia Federal está avançando e é muito provável que se descubra algum tipo de ligação aí, algum tipo de participação do Braga Neto nessa conspiração golpista. Afinal, não à toa, ele esteve lá alimentando as esperanças dos bolsonaristas que queriam um golpe, né? Ô, Ivan, o Braga Neto ele não foi ao acampamento. Na verdade, ele fez uma aparição no final de novembro, diante do Palácio do Alvorada. Isso, que tinha uma movimentação de bolsonaristas lá, né? Tinha lá uns bolsonaristas, porque aí, ó, eu estou fazendo um documentário para fórum sobre esse golpe, né? Está ficando bem legal, está sendo editado nesse momento na Trupe, lá em Brasília. E aí, o que acontece? Um delator não é uma boa palavra, uma fonte da Fórum, aquela que fez várias denúncias ao nosso colega Henrique Rodrigues, por isso que eu mencionei o Henrique, viu, Ivan? Me desculpe, eu confundi o Henrique com você, porque eu estava falando com o Henrique agora há pouco. Em Lisboa, essa fonte conta que, na verdade, o que se passou, eu vou entregar um pouquinho do doc, havia muitas operações psicológicas, vamos dizer assim, né? PSYOPs. Isso, aí está ele. Havia muitas PSYOPs, havia operação típica de militar na visão dessa fonte da Polícia Federal. E que era como se fosse o apito, chamado apito do cachorro. O Braga Neto sai ali para dar esperança para as pessoas. Ele fala aí, aqui ele está dizendo assim, olha, não percam a esperança. Ele só solta uma coisa bem levinha, que é para deixar o povo ainda estimulado, deixar o povo acreditando que alguma coisa ia acontecer. Segundo ponto, o Mauro Cid, eu não sei se vocês sabem, que em dezembro, antes do Lula assumir, o Bolsonaro queria botar o Mauro Cid para ser o comandante de uma brigada militar de Goiânia, que é muito importante. Uma brigada que estava que é uma brigada capaz de dar um golpe de Estado. Isso foi impedido. Então, gente, a trama que vocês vão ver a partir dos documentários da Fórum, que vão ser uma sequência, porque a gente começou a fazer para ser 1 e agora já vão ser 4, a trama foi muito grande, gente. E eu queria, desculpe se eu estou tomando o espaço de vocês, eu queria falar para o Brizola Neto, queria que ele comentasse sobre essa trama, porque assim, Brizola, é a turma dos anos 70 e 80 da AMAN, né? 60, 70 e 80 da AMAN. É a mesma turma. Você não acha? Não, parabéns, Azen. O que o Brizola falava muito é a questão da batalha da comunicação. Então, quando eu peguei esses dois pontos, você vê a Lava Jato, essa farsa da Lava Jato, todo esse entorno militar do Bolsonaro, é claro, o golpe estava preparado. O golpe estava preparado. Eles iam dar um golpe de fato. Eles não avançaram porque não teve apoio externo. Isso é um fato. Né? O judiciário repeliu, né? As forças aqui progressistas também se colocaram diante daquilo ali. Você vê que aquela cena do general com os tanques em Brasília, fazendo a proteção, na hora do jornal, ninguém estava entendendo o que era, de fato. Né? Ali era um confronto já, de fato. Os generais botando os tanques, apontando os tanques para a polícia, inclusive, do Distrito Federal, que queria fazer as prisões, e ele ali se postando. Então, ali já, de fato, é um desenho do que estava tramado. A ida do Bolsonaro, a pressa do cartão de vacinação, a fraudar, inclusive, para a filha menor de idade, o Cid, uma de 4 anos, já estava armado. Né? Esse que está preso em Brasília, esse covarde, que é um covarde. Exato. Tinha viajado, estava tudo programado. O golpe estava feito, de fato. Né? E eles vinham tentando desestabilizar o país
desde a derrota do Bolsonaro na eleição. O que eu vejo da importância desse momento, Azen, não sei se vocês concordam comigo, porque teve a anistia de 64. Tá? Isso é uma coisa que não dá mais para questionar. Né? Permitiu a vinda do Brizola, do Arraes, permitiu que o Brizola fosse governador do Rio de Janeiro, Arraes de Pernambuco, né? Mas houve um equívoco, de fato, porque nós não punimos aqueles agentes que cometeram crimes hediondos. Né? Estupros, assassinatos, invasão ao domicílio, arrepio da lei, a extinção da justiça, de habeas corpus, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos. Mas o que aconteceu? Essa história não foi contada para as gerações. Por isso que há essa confusão, comunismo. Eu estava outro dia numa caixa do supermercado popular no Rio de Janeiro, às vezes, você veja só o grau da ignorância do país. A caixa do supermercado ali, eu estava fazendo paz, e ela começa um diálogo comigo, e eu, claro, conversando com ela, e ela fala, como as pessoas são más e tal. Eu falei, não, ainda a gente encontra seres humanos bons, claro que os exemplos são péssimos e tal, e ela começa uma conversa sem pé na cabeça, né, dizendo sobre a China. E no momento que o Lula tinha ido à China, estavam todas as notícias voltadas para aquilo lá. O chinês é malvado, tem olho grande, é do mal. Eu falei, mas de onde a senhora tirou isso? O chinês, inclusive, tem olho pequenininho, enfim, não tem olho grande. Como é que a senhora... Não, eu estou dizendo, eles são malvados, não querem ajudar a gente, são malvados, querem prejudicar a gente. Né? São os comunistas. Aí eu até me espantei, porque tem um pouco sem reação. Eu falei, olha, a senhora está equivocado, se forme melhor, porque eles estão anos-luz na nossa frente, inclusive lá ninguém passa fome, nem precisa trabalhar por um salário de exploração, que nem a senhora que não tem condições nem de ir no banheiro, que já te penalizam aqui se passar um tempo a mais que você passar no banheiro. Mas, enfim, isso tudo é porque nós não aprofundamos, de fato, assuntos como a ditadura militar. Né? Quem estava no governo, eleito democraticamente, quem é que foi apeado do governo, quais foram os motivos, quem são aqueles militares que deram esse golpe, e isso faltou no currículo escolar, de fato. Não estudamos aprofundamente nem Segunda Guerra Mundial e nem a ditadura militar de 64. Né? Pois veio a anistia, parece que não poderia falar mais nada sobre esse episódio, parece que ficou uma coisa apagada, né? E aqueles que foram vítimas do processo, né, em determinados momentos foram ocultados, né, como a memória do João Goulart. Se você for numa universidade e perguntar quem é o Jango, a maioria dos estudantes não vão saber responder quem foi João Goulart. Não sabe responder. Brizola, por favor. O pessoal, por exemplo, não sabe que uma pesquisa feita um pouquinho antes do Jango ser deposto colocava ele como o favorito para vencer a eleição. O Jango era um cara popular. Ele foi derrubado como um líder super popular do Brasil com o testemunho do Ibope. E esconderam... Era a continuidade, né, Azenha, do trabalhismo que estava na memória coletiva da população, nos ganhos laborais, dos direitos laborais e sociais. Um país industrializado, com emprego, com educação pública, ou seja, rumava para se transformar aqui em uma grande potência, ou seja, sujeito da sua própria história. O Brasil como coração do mundo. Essa era a proposta trabalhista que visava o caminho socialista. A gente estaria em pé de igualdade com a China hoje em dia. Então, houve esse corte histórico. Então, eu diria que a gente não pode repetir o mesmo equívoco de ocultar essa história. Então, nós temos que revelar o grau dessa tentativa de mais um golpe da direita em nosso país. Que, como a história mostra, como a direita não consegue ganhar pela via democrática do voto, ela golpeia a democracia. Então, isso que foi interrompido em 64 e novamente em 2016, com o afastamento da Dilma e a eleição, claro, tem esse termo do Temer e a eleição do Bolsonaro, que foi um tiro no pé do povo brasileiro, isso tem que ser contado. Quem é o Bolsonaro? O que é a tortura? Quem são esses militares, entreguistas, vendilhões da pátria? Né? Você vê como são rasos, como é raso. Eu fico vendo esses debates na Câmara Legislativa, seja no Senado, você vê a criminalização da política, olha o que levou. Essa enxurrada da extrema-direita, de coronéis, de PM, de major, de juiz, de pastores picareta, charlatão. Você vê, olha o nível, baixo nível
do Congresso Nacional e do Senado. Eu fico horrorizado. E isso se dá, Azé e queridos amigos, em todas as casas legislativas. Um grau de... Ou seja, uma questão muito rasa nas casas legislativas é absurdo. Então, o que a gente, de fato, coloca em luz a esses fatos. Azé, parabéns por esse documentário. A gente tem que trabalhar justamente o que foi essa farsa, esse golpe numa guerra híbrida da Lava Jato, nesse conluio do Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, que seja preso ele, Dallagnol, toda aquela turma, aquele que se aposentou rapidinho, esqueci o nome dele, e agora está sendo acusado de ter levado uma bufunfa, foi o primeiro a sair, e que era o mais velho, se não me engano, Zé. Agora não me lembro. Tinha a boquinha meio malvada, assim. Desculpe, o que foi? O cara da Lava Jato que se antecipou e... O primeiro a se aposentar, Miguel, e que está sendo acusado agora de receber... Carlos Fernando Lima. Carlos Fernando Lima, esse, que tinha aquela boquinha assim... Isso. Esse é o primeiro. Quando ele pediu uma aposentadoria rápido, ali já tinha que abrir o olho, porque já tinha questões ali nada republicanas. E agora está desmoronando. Então isso tem que chegar ao povão. Essa informação tem que chegar ao povão. Do que foi essa tentativa de golpe da família Bolsonaro com os militares e a farsa do que significou essa farsa jato. E jogando luz a isso, eu tenho certeza que os esclarecimentos da população não vão se equivocar novamente.